Primeiro vídeo de 2018, quero deixar uma reflexão muito bacana para vocês, que na verdade é uma sugestão de meta para 2018, porque esta é uma meta que eu coloquei na minha vida e acabou me trazendo muitos frutos positivos. Então, por sugestão do nosso seguidor, o Reison, ele pede qual foi a minha experiência com este corpo físico nesta existência. Como foi a questão da aceitação do meu corpo físico e de todas as limitações que ela me trouxe e como isso ajudou no meu desenvolvimento espiritual. Então, através desse vídeo, eu espero colocar um pouco para você da importância de você amar o seu corpo como o seu templo nesta encarnação. Bom, então, Reison, quanto à questão da sua pergunta, eu devo dizer com bastante sinceridade que a minha experiência nesse corpo, até eu descobrir o caminho da espiritualidade e por que eu vim com este corpo para esta encarnação, por um longo período, por um longo tempo, eu passei por muitas experiências de altos e baixos. Principalmente na minha adolescência, na verdade. Na minha infância, na verdade, nunca me encontrei como uma pessoa revoltada ou mesmo que estivesse questionando o porquê desse corpo com essa limitação. Eu brincava como eu podia, fazia as coisas conforme eu podia, e sempre fui uma pessoa bastante feliz, de um modo bem simples mesmo. Só que claro que a partir da chegada do período da adolescência, alguns questionamentos começaram a vir na minha mente, porque eu via o pessoal da minha idade fazendo um monte de coisa, indo para um monte de lugar, indo para balada, indo para festa, fazendo viagens em turma, e eu não podia fazer nada disso. Então, óbvio que nessa fase da minha vida, eu tive muitos períodos bastante deprimidos, porque eu gostaria de ir para um lugar, de fazer algumas coisas, de poder fazer festa, e várias coisas que eu tinha o anseio de poder fazer e eu não podia. Eu simplesmente me via limitado, impossibilitado de estar fazendo isso. E teve dois períodos ligados ao ensino médio, né, no período escolar, que foram bastante marcantes e que me trouxeram até alguns problemas de saúde por conta da dificuldade da aceitação da minha realidade. Não que todo o meu período de adolescência tenha sido dessa forma, mas houveram alguns fatores que trouxeram um pouco mais de desconforto, um pouco mais de desequilíbrio emocional e que acabaram marcando bastante essa passagem pela adolescência. Um dos problemas que aconteceu foi, se eu não me engano, no segundo ano do ensino médio, quando a gente estava estudando biologia, e eu lembro que a gente estava folheando, dando uma olhada no livro de biologia, então chegou o momento que estava sendo estudado sobre doenças genéticas. E eu lembro que chegou numa parte das doenças genéticas, em que eu vi lá uma foto de uma pessoa, de um rapaz exatamente igual a mim, com o mesmo tipo de problema físico. E para piorar, estava escrito na legenda lá da figura: distrofia muscular. Os músculos da pessoa enfraquecem, a pessoa vai perdendo vitalidade e finalmente ela morre. Então você deve imaginar, na minha cabeça de adolescente, o que eu pude sentir de angústia naquele momento. Na verdade, acho que foi um dos primeiros momentos da minha vida que eu tive, provavelmente, a primeira crise de síndrome do pânico, que acabou se manifestando mais tarde, num segundo episódio, que eu comentei que foram 2 episódios, mas no segundo episódio, então, quando eu já estava no terceiro ano do ensino médio, e eu via meus colegas todos combinando: olha, eu vou fazer faculdade, eu vou para tal lugar, eu vou para tal cidade, e tava todo mundo planejando isso, só eu que não, porque aqui na minha cidade não tinha curso de graduação, curso de ensino superior, era somente na outra cidade, que dá uns 40 quilômetros daqui. Eu morava no interior da cidade, então era muito difícil de eu estar indo para um lugar que eu pudesse pegar um meio de transporte para estar indo para a faculdade. Então, a partir daquele momento, também começou a dar algumas crises de angústia, de deprimência bastante violento, porque a expectativa que eu tinha era de continuar em isolamento lá onde eu morava, por mais que hoje eu dou um valor tremendamente diferente para esse aspecto da natureza, de você poder viver no meio da natureza, ter contato com árvores, com plantas, mas ainda assim era um local bastante distante, um local bastante separado da cidade, e tudo o que eu gostaria de fazer
lá não poderia ser feito. Então eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses em bastante isolamento lá onde eu morava. Os colegas já tinham a maioria ido embora, já estavam seguindo seus planos e eu não tinha muito contato com outras pessoas. E naquele tempo, detalhe que eu não sabia absolutamente nada sobre espiritualidade. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto. E foram lá que começaram a se agravar as minhas primeiras crises de síndrome do pânico. Somente 6 meses então depois é que as coisas começaram a mudar o rumo, porque chegou o período em que eu estava sendo aberto o vestibular de inverno na faculdade, que eu comentei, a 40 quilômetros de distância. E óbvio, eu não tinha expectativa nenhuma de estar arrumando um meio de transporte para estar fazendo a faculdade lá. Mas para você ver como as coisas acontecem, quando a gente quer e quando a gente merece, eu lembro que tinha uma tia minha me visitando a família, lá onde a gente morava, e era o último dia do pagamento do boleto para mim poder fazer a inscrição no vestibular. E o boleto não tinha sido pago ainda. A minha tia veio naquele dia visitar a gente, ela morava lá do outro lado do estado, mas naquele dia chegou lá, e eu tava naquela, eu quero pagar o boleto, e daí não tinha como. A minha tia pegou o boleto, foi no banco, pagou o boleto para mim, provavelmente mais para me agradar, porque ela mesmo sabia que era meio impossível, ou bastante difícil de eu estar indo lá para a faculdade, mas ela foi e pagou o boleto, e me encheu de esperança naquele momento. Então mais tarde também aconteceu de eu ir fazer o vestibular, acabei passando no vestibular, daí começou toda a dificuldade de novo, porque tinha que encontrar um meio de transporte que pudesse ir me buscar lá onde eu morava, longe da cidade, que me levasse lá na faculdade. O motorista ainda tinha que ter a boa vontade de me carregar, me tirar do ônibus, me colocar na cadeira de roda, me levar lá para dentro da sala de aula, e que quando terminasse a aula ele me levava de novo para dentro do ônibus, me trazia para casa, me levava lá onde eu morava, e no outro dia começava tudo de novo. E foi exatamente nesse período que as coisas começaram a mudar na minha vida. Claro que eu comento essas questões porque foram os períodos de maior dificuldade em relação à minha questão física, principalmente em questão da relação da aceitação da minha condição física. E como eu sempre costumo comentar, é justamente nos momentos de dificuldade que a gente mais desperta e mais aprende. Os momentos de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, eles são importantes, mas normalmente não são nesses períodos em que a gente desperta para os valores do espírito. Eu lembro que eu fiz a faculdade, então, eu passei 2 anos e meio mais ou menos na faculdade, até que lá eu continuava ainda com alguns questionamentos, eu ainda não entendia exatamente o porquê de eu estar nascendo num corpo com essa deficiência, até porque as respostas que as religiões me traziam não me ajudaram nem um pouco nisso. É aquela resposta tradicional, né? Ah, foi porque Deus quis assim. Faz parte dos mistérios de Deus. E daí você ia no médico, tentava entender, tentava saber por que você, com um corpo com deficiência física, e a única coisa que o médico podia dizer é que foi uma falha genética, o gene do teu pai não combinou direito com o gene da tua mãe e deu isso. Mas aí eu sempre falava, não, peraí, eu tenho 2 outros irmãos, e os meus 2 outros irmãos, eles não têm qualquer problema de deficiência física, mas eu tenho, quer dizer, tem uma consciência aqui por trás, tem um eu aqui por trás. Por que esse eu está vivenciando isso? Então nem a religião, nem a ciência podem me trazer nada sobre essa questão, né? E lá na faculdade, então, foi que eu conheci 2 pessoas. Uma delas eu tenho contato até hoje, porque é justamente um dos dirigentes do centro espiritualista que eu trabalho. A outra é uma amiga muito querida que eu tenho no coração, que eu ainda mantenho contato, mas com menos frequência. E os 2 começaram a me trazer as respostas que eu precisava. Mariandra, peraí, tu já ouviu falar em reencarnação? Tu já ouviu falar da lei de causa e efeito? Tu já ouviu falar que o nosso corpo é apenas uma morada onde reside uma alma, um espírito que já passou por muitas outras experiências da matéria? Tu sabia que a tua alma já existia muito tempo antes desse corpo? E eles iam me dando dicas, iam dizendo, olha, estuda isso, lê aquele outro, assiste uma palestra, ou vamos conversar, tomar um café, que eu vou te explicar algumas coisas. Isso deve fazer mais ou menos uns 13, 14 anos no máximo. E novamente eu digo, para você ver como que as coisas acontecem quando você tem merecimento, quando você tem uma busca sincera
e humilde sobre as coisas. Esse rapaz que eu comentei que ele estava na faculdade e que ele hoje, eu mantenho contato com ele, porque ele é um amigo querido que eu tenho, e que ele dirige o centro espiritualista que eu vou, cara, esse amigo, ele entrou na faculdade, ficou apenas 6 meses na faculdade e depois ele saiu da faculdade. Quer dizer, ele foi lá para me buscar. Nem ele sabia que ele estava indo lá para isso, mas ele foi lá praticamente para me buscar, para me trazer de volta para o caminho. E hoje eu estou aqui fazendo meu trabalho, continuo estudando, faço meu trabalho no centro espiritualista, faço esse trabalho no YouTube, escrevo livros, estou com alguns planos de montar cursos agora para esse ano de 2018, porque nada mais justo do que eu poder levar adiante um pouco do conhecimento que me trouxe de volta para mim mesmo, que me trouxe de volta para dentro de mim mesmo, que me colocou de volta no caminho. Então, respondendo a sua pergunta, Reison, o que eu aprendi? Cara, eu aprendi tudo isso aí. Eu aprendi que, na verdade, tudo aquilo que a gente tem é exatamente aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente gostaria de ter e que porventura a gente não tem, é porque você não precisa isso para o seu despertar, para a sua evolução. Cara, o universo, ele não era. A vida não era. A vida não tem falhas. A vida não tem erros. Eu sempre me pergunto, se eu não tivesse vivendo essa realidade com esse corpo físico, qual era a possibilidade de eu estar despertando e de estar encontrando o caminho que eu estou trilhando hoje? Provavelmente nenhuma. Provavelmente nenhuma. Não tem como. A gente só parte para a busca sincera, porque nesse plano material que nós estamos, é justamente através da dor que a gente desperta. Eu, sinceramente, eu não acredito que alguém desperte pelo amor sem antes ter passado pela dor. Alguém até pode me dizer, ah, Leandro, mas eu despertei pelo amor. Nessa vida eu despertei pelo amor. Mas então é porque provavelmente, em vida passada, você já cansou de errar. Você já cometeu tantos erros e sofreu tanto, que lá foi o momento de despertar pela dor. E agora, claro, você está seguindo o caminho do amor. O plano da evolução na matéria, ele é basicamente esse. A gente precisa experimentar os dois lados da moeda em cada situação, para que em algum momento, como diria o nosso queridíssimo Osho, em algum momento, torturado pela realidade exterior, cansado de ter visto tudo e não ter encontrado nada, inevitavelmente você vai se voltar para dentro. Então esse corpo, eu aprendi com ele que eu estava torturado já pela realidade exterior, eu estava cansado já de me torturar por tudo aquilo que acontecia fora de mim, e estava esquecendo de que a paz que eu busco, a paz que a maioria das pessoas buscam, ela está dentro, ela não está fora. Então veja só como os valores da gente, eles mudam dependendo das experiências que a gente passa. Se eu tivesse um corpo, digamos assim, normal, como a maioria das pessoas tem, mas eu particularmente, eu duvido muito que eu teria despertado para os valores que eu cultivo hoje. Talvez o meu maior valor seria estar em uma academia, fazendo músculo, fazendo saltar as veias do braço de tanta força, e provavelmente o que estaria atrofiado seria daí a minha alma. Então hoje está acontecendo o inverso comigo. O meu corpo ele está da forma que está, mas o meu desejo de evolução, o meu desejo de autodescobrimento, ele está falando mais alto. Ele está me levando cada vez mais para dentro de mim mesmo, graças a uma situação externa que veio me trazer para o interno. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha vida, um pouco mais de todos esses episódios que eu passei desde pequeno até datas mais recentes, eu quero recomendar que você entre no meu site, no luznanovaera.com, e compre no formato digital o meu livro Dias de Luta, Dias de Glória, que lá é uma autobiografia onde eu vou contar basicamente tudo isso que eu passei, a importância que tudo isso teve para mim e como isso me levou para o caminho da espiritualidade. Então, pessoal, o recado por hoje é basicamente esse. Eu desejo do fundo do meu coração que 2018 seja para vocês de tanta luz, de tanto amor, do mesmo amor que eu nutro por cada um de vocês que acompanham meu canal, que vocês possam receber esse amor, que vocês possam multiplicar dentro de vocês e espalhar todo mundo afora, em cada uma das relações que vocês tiverem. 2017 com certeza foi um ano de muitas conquistas, de muito descobrimento, de muita evolução, principalmente por estar podendo fazer esse trabalho de levar um pouco de conhecimento e levar um pouco da minha experiência para vocês. Eu percebo que no fim das contas,
o maior beneficiado ainda sou eu. Muita gratidão a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho. Quero deixar muita gratidão também ao meu cinegrafista que nunca aparece aqui nos vídeos, mas está sempre me ajudando, que é o Daniel. Vem mostrar a tua carinha aqui no vídeo, vem. Mostra a tua carinha, vem. Dá um oizinho. Esse é o Daniel, esse é o cinegrafista que está sempre me ajudando aqui nos vídeos. Minha gratidão também a ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal dele, que para quem gosta de canais de jogos de computador, vocês podem estar procurando o canal dele, podem estar olhando os vídeos que ele faz. E no mais, vem com tudo 2018. Vem com tudo, com muita paz, com muito amor, com toda a luz do mundo para cada um de vocês. Namastê, muita paz e até o próximo encontro.